convido a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus, no capítulo 25, nós vamos ler o versículo 34. Amém? Então nos diz assim, Mateus 25, 34. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Amém? Te convido a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor já ministrou a nós nesta noite, através dos louvores, através, Senhor, desta apresentação da juventude. Toda a honra é para o Senhor, toda a glória é para o Senhor. Tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui juntos, reunidos nessa noite, te adorando e te celebrando. E o que nós queremos te pedir mais uma vez, Espírito Santo, é que a tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração. Que nós venhamos receber neste lugar, nessa noite, Deus, a nutrição necessária que precisamos, de forma personalizada para cada um de nós. Que nós venhamos sair daqui dessa noite renovados, avivados, restaurados no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, queridos. A mensagem sobre a volta de Jesus não é algo retrógrado, não é uma mentira, não é um argumento de convencimento, mas a mensagem sobre a volta de Jesus é uma mensagem atual. Ela é recheada de verdade e que traz esperança em toda a sua essência. E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho nessa noite. Jesus fez questão de deixar bem claro em suas escrituras que ele voltará para buscar a igreja que estiver preparada, o povo escolhido, santo e separado. Não é um povo que ele buscará. Jesus vem para buscar o povo, o seu povo, a igreja de Cristo. Sobre esse povo que nós chamamos de família de Deus, o corpo de Cristo, é que foi ministrado a nós aqui hoje nessa manhã. E para você que não esteve aqui hoje pela manhã, vou fazer só um remember. Falei bonito agora, hein? Um remember do que foi a mensagem da manhã, para que você consiga alcançar no Senhor que nós vamos começar a tratar nessa noite. Então, pela manhã, nós falamos sobre a família de Deus e o corpo de Cristo. Nós falamos aqui que nós somos salvos pela graça, que receberam em Cristo a esperança do novo nascimento. Nós somos a família que perseveram na aliança feita com Deus, não na aliança como o mundo faz. E aí nós vimos aqui que a aliança que o Pai nos proporciona com Ele é uma aliança que é incorruptível, é uma aliança que é inquebrável, incontaminável e que não tem fim. O povo que vive na garantia da proteção divina. E aí nós falamos até que o que nós mais vemos nas pessoas ao nosso redor do nosso círculo, até mesmo aquelas pessoas que não têm tanto relacionamento com Deus, é as pessoas agradecendo sobre proteção. É ou não é verdade? E aí eu dei até um exemplo de uma pessoa que nós temos em nossa célula. Ele é um participante, mas ele ainda não viveu uma restauração total de vida no Senhor, ainda não entregou a vida total ao Senhor, mas continua caminhando conosco e nós oramos para que ele viva isso no Senhor. Mas é incrível como ele testemunha sobre proteção do Senhor sobre a vida dele.
E aí eu até trouxe um questionamento. Se o Senhor protege, as suas mãos estão estendidas até para esses que não têm um relacionamento íntimo com Ele, imaginem qual será o esquema de proteção para os filhos. Uau! Deve ser algo extraordinário a proteção que Deus oferece para nós. Mas a família de Deus também que nós falamos aqui nessa manhã é aquela que vive em obediência à verdade. E aqui a obediência à verdade, quando nós falamos, é a palavra. Tudo quanto Ele nos deixou. E é uma família que ama, porque entende que primeiro foi amado por Ele. Em nós, como parte desse corpo, não pode haver dúvidas, queridos, sobre nós quem somos em Cristo e de quem nós realmente somos. E por isso nós declaramos aqui algumas verdades bíblicas. E aí eu vou te convidar a, se você assim quiser fazê-la, declarar essas verdades sobre a sua vida também. E a primeira verdade que eu quero falar para você aqui sobre a sua verdadeira identidade e filiação sobre quem você é que você foi criado por Deus. E isso está lá em Salmos 139, versículo 13 a 16. Depois você pode ler. Você é criatura de Deus desde o íntimo do ser, desde quando nós éramos ainda embriões, o Senhor já nos via. Ele nos formou desde o ventre. E aí nós entramos até na questão de que a vida, então, a palavra de Deus nos pauta nisso, desde que um óvulo se encontra com um embrião, porque ali já começa a mitose, meiose, multiplicação de células e começa então o quê? Uma vida. Essa é a verdade da palavra de Deus para nós. Então, a primeira, fomos criados por Deus. Você pode repetir isso? Eu fui criado por Deus. E a segunda verdade que nós falamos aqui foi que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele assim nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Você pode anotar para depois você conferir todos esses. Nós entramos em todos esses tópicos pela manhã, mas agora eu vou passar bem rapidinho para você entender a mensagem dessa noite. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você crê nisso? Amém? Então repita, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Aleluias. Quem aqui já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então declare isso no Senhor. Eu sou nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Outra verdade, que nós somos filhos e herdeiros de Deus. Ele assim nos tornou. Então não aceite qualquer outra palavra que não seja essa. Você é filho, você é herdeiro de uma glória incorruptível, de uma herança extraordinária que não há nada que possa comparar. Outra coisa, nós somos tesouro particular de Deus. E eu achei essa palavra extraordinária. Tesouro particular de Deus. Por que nós somos tesouro particular de Deus? Porque nós somos, outra verdade para você, templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nós somos tesouro exclusivo, porque nós temos uma grande exclusividade de Deus dentro de nós. Isso é extraordinário, querido. Outra verdade aqui, nós somos livres. Você pode dizer, eu sou livre? Nós somos livres para viver tudo quanto o Pai nos deixou em sua palavra.
Mas não somos livres para viver o que o mundo apregoa, o que o mundo diz, que é liberdade. Porque o que o mundo apregou sobre liberdade é uma liberdade passageira e corruptível. Mas a liberdade que o Senhor nos dá em sua palavra, ela é eterna. Somos livres no Senhor. Somos livres da condenação da morte. Somos livres porque nós alcançamos no Senhor a vida. Outra verdade é que nós somos amigos de Deus. Está em João 15:15. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu dei a vocês a conhecer todas as coisas. E vocês agora se tornaram o quê? Meus amigos. Amigo de Deus. O que faz a diferença em um relacionamento de amizade? É a busca, não é? Em ser amigo? Não é a troca no relacionamento, na intimidade? Então, o que vai mudar na amizade com Deus é o que você vai investir em ser amigo de Deus. E aí há uma troca de filho para pai em um relacionamento de amizade. Outra verdade é que nós somos o sacerdócio real do Senhor. Está em 1 Pedro 2,5. Mas a verdade que complementa todas essas, somos família e somos povo de Deus. Você sabe o poder que tem uma família quando ela é unida no Senhor? Nada pode parar. E essas verdades que nós acabamos aqui de dizer, nós não podemos esquecer nenhuma delas. Pelo contrário, nós precisamos reafirmar essas verdades nos nossos dias, para que nós não deixemos que o mundo venha nos dizer coisas contrárias a ela e querer trazer a nós ideologias que não são as pautadas na palavra do Senhor. Isso é uma coisa que eu tenho feito na minha célula máter. Nós falamos aqui sobre célula máter, o culto doméstico na segunda-feira. Na segunda-feira lá em casa, a nossa célula máter, eu tenho forjado os meus filhos na palavra do Senhor, justamente nesses tópicos que nós acabamos de falar aqui. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, quem convive conosco dentro da nossa casa, essas verdades, sabe por quê? Porque o que o mundo apregou é totalmente contra tudo isso. Então nós precisamos estar preparados para viver esse tempo, que dizem de novo tempo. Bom? Mas nós estamos falando agora sobre a volta de Jesus e o último tópico da mensagem da manhã foi que Jesus voltará. E é sobre isso que nós vamos continuar compartilhando nessa noite. Jesus, queridos, Ele vai voltar. Você acha que está longe disso acontecer? Tem quanto tempo que nós ouvimos essa mensagem de que Jesus vai voltar? Por isso que eu iniciei falando que isso não é uma mensagem antiga. Ela é muito real e ela é dos dias de hoje. E ela é para mim, e ela é para você, e ela é para todo mundo que está no nosso círculo de afinidade e de convívio. Porque Jesus vai voltar. Ele pode voltar em dias diferentes para mim e para você, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar para um hoje, voltou para muitos hoje. Vai voltar para outros amanhã. Mas Ele também voltará para buscar um povo e uma igreja que é o povo de Deus. Eu estou ansiando por esse momento. Nos últimos dias eu tenho ansiado mais ainda. Jesus vai voltar. E quanto a esse evento tão esperado por gerações e gerações, eu quero ler com você em Mateus, no capítulo 25. A partir do versículo 1. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1
Diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. E então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram então às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. E mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. E contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Isso é uma parábola. Jesus estava ali tentando demonstrar de forma mais fácil possível para os seus discípulos e tentando demonstrar aqui para nós como será a sua grande volta. É uma ilustração para nos trazer um entendimento desse grande evento. Destacando algumas coisas aqui, primeiro nós temos as 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. Jesus aqui mostrando a realidade que acontece hoje no meio da igreja. Quantas pessoas estão no meio, às vezes dentro do templo, igreja, mas não estão atentas quanto a que vamos usar aqui a candeia acesa? Quantas pessoas está passando o tempo desapercebido com o que está acontecendo? Está tudo normal, está tudo certo, está tudo bem, é isso mesmo, é assim mesmo, é porque agora era assim, mas agora já não é assim mais. Mas no versículo 5 fala aqui que o noivo demorou a chegar. Quando ele disse aqui, eu achei fantástico Jesus falando sobre isso. Deus se atrasa em alguma coisa que ele tem para fazer? Tudo tem um tempo certo para acontecer e tem um propósito para que aquilo aconteça. E eu achei fantástico isso aqui, porque mesmo antes dele relatar o que as virgens fizeram, que era sair ao encontro, ele já revela a narrativa de compensação que seria tentada para explicar ali o erro delas. Porque poderia muito bem falar assim: mas o nosso óleo acabou porque o noivo que está atrasado. Poderia-se usar esse argumento ali elas. Mas antes que o argumento fosse usado, Jesus já tinha falado. Para o erro, não tem explicação. Elas ali tinham errado. Elas ali tinham falhado. Mesmo que fosse para atrasar, para demorar, elas tinham que estar o quê? Preparadas para o que ia acontecer. Nada, queridos. Nada está fora do controle de Deus. Ele não se atrasa. E tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Ele tinha falado que voltaria na parábola. E Ele chegou. E Ele está falando para mim e para você que Ele vai voltar. E Ele vai voltar.
Então ali fala Jesus que ficaram com sono e adormeceram. E aqui foram as 10 que adormeceram, então não vejo como uma fragilidade em si ali, mas penso que era um teste para elas. Mas hoje, infelizmente, à espera pelo tão grande dia que nós estamos, por Jesus, infelizmente, tem muitas pessoas que estão dormindo. Mas o dormindo de hoje é um sono espiritual, traiçoeiro e pesado. E às vezes é um sono tão pesado que você pode chacoalhar e jogar água que não acorda. Né, pastor Miguel? Você está rindo, né? Verdade. Você conhece alguma pessoa que parece que está dormindo espiritualmente? Tem muitas pessoas. E a palavra está sendo anunciada e a palavra está sendo pregada, mas não acorda, não percebe, porque não ouve, porque muitas vezes não quer ouvir. Porque não quer ouvir. As candeias ali, quando Jesus fala das candeias que elas estavam, eram as lâmpadas que iluminavam as casas na época de Jesus. E Jesus a usou como exemplo também em outras parábolas descritas em Marcos e Lucas, onde ele ressalta a nossa importância em ser luz e nos ensina que onde há luz, nada fica oculto, mas tudo é revelado e as trevas não prevalecem. Aonde a luz chega, o que acontece? Pode apagar tudo aqui. Mas acendeu uma lâmpada dessa daqui, acabou. As trevas se dissipam. Então, queridos, é preciso estar atento em como nós estamos abastecidos do óleo que faz a luz brilhar. Da chama que queima em nós e que espera pelo grande dia. Nós falamos sobre isso de manhã. Essa chama, ela precisa estar sempre queimando muito bem em nós. Se por acaso ela não estiver queimando, nós não estivermos ansiando por isso, nós precisamos buscar mais do óleo e do azeite. Muitos estão levando tudo como dias muito normais, mas os dias não andam nada normais. As coisas desse mundo não são para nós e as distrações estão aí para nos fazer perder o foco do nosso abastecimento diário. E eu quero te dizer que o nosso abastecimento diário, querido, ele é individual. Não tem como eu buscar a Deus pelos meus filhos. Não tem como eu buscar a Deus para o meu esposo. Não tem como eu reabastecer eles. Eu posso motivá-los e incentivá-los. Mas isso é uma coisa individual. É você e Deus. É relacionamento. Nós precisamos diariamente nos abastecer com o óleo do Espírito, para que a nossa candeiazinha permaneça sempre acesa pelo tempo que for preciso. Ela não pode se apagar. Agora a candeia está falando aqui do nosso coração. A chama não pode se apagar. E é pelo tempo que for. É enquanto tiver vida em nós. Ela precisa estar queimando. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Versículos 51 e 52. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pisca seu olho aí. Pronto. A Lara ficou me perguntando esses dias que eu estava lendo, né? Ela, mamãe, mas como assim? Aí eu fui explicar. Filha, pisca o olho.
Quando Jesus vier para nos buscar, vai ser assim, ó, a gente piscou, a gente já vai estar no céu. Nossa, mas a gente vai voando, eu falei, a gente vai voando. Junto com os anjos, eu falei, junto com os anjinhos. Gente, é muito rápido. Acabou. Assim como ninguém sabe o dia e nem a hora, o encontro acontecerá de forma rápida. E eu creio que vai ser assim, na velocidade celestial, porque a palavra diz que para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então, por isso que é num piscar de olhos. Num piscar de olhos, para Deus pode ter passado 1000 anos. Muito rápido. Ao dizer que nem todos adormeceremos aqui, Paulo está trazendo o entendimento da vinda do Senhor para buscar a igreja. Pois como não sabemos nem o dia e nem a hora, nós precisamos estar sempre preparados para o grande dia. Os que adormeceram são aqueles que já partiram, que Jesus já chamou, já foi. É aquilo que pode voltar para mim e para você a qualquer hora. Agora, hoje ainda, amanhã. Mas quando ele está falando aqui dos que nem todos dormiram, é a igreja que ainda está aqui na terra, caminhando, desempenhando o seu papel. E aí vai ser chamada toda de uma vez só. E aí aqueles que já morreram, então, serão ressuscitados, incorruptíveis, e os que forem arrebatados serão transformados. Eu não consigo nem imaginar uma glória dessa. Eu só quero viver. Meu Deus. Voltando aqui à passagem das 10 virgens, o despreparo de 5 delas as fizeram perder o grande encontro com Jesus. E quanto a isso, a nossa atenção deve estar em nos manter preparados, prontos para agir. Eu quero ler junto com você 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Pedro aqui nos deixa 3 coisas. Primeiro, ele fala para preparar a mente. Jejum, oração, leitura da palavra, comunhão, unidade, intimidade. Hoje mesmo nós tivemos uma convocação de jejum da Igreja Batista Vitória. Nós entregamos o nosso jejum juntos aqui pela manhã, às 11 da manhã. Quando você for convocado, obedeça, faça. Deus tem algo reservado. Se Ele está nos convocando para juntos jejuar, gente, é porque é para jejuar, é porque é preciso. Muitos dos que estavam aqui pela manhã não participaram. Acorda, povo. Preparar a mente. Segundo, estar pronto para agir, porque para agir você tem que estar preparado. Tudo quanto nós vamos fazer e realizar no nosso local de trabalho, uma prova que nós vamos fazer, nós temos que estar o quê? Preparados para executar. No reino de Deus é a mesma coisa e para a volta de Jesus é a mesma coisa. Estai o que então? Preparados. É se encontrar apto no Senhor. E a terceira coisa que ele fala aqui, para estar alertas e atentos. O engano está aí. Muitos estão sendo enganados. Muita gente não quer ouvir a palavra de Deus. Muita gente quer ouvir só a parte que agrada da palavra de Deus. Eu já estive nessa condição. Eu queria ouvir só o que me agradava e o que estava naquilo que eu estava vivendo. E isso acontece justamente com quem não quer mudança e transformação de vida. Só quer ouvir aquilo que é o bom. Não quer ouvir o todo da palavra de Deus. Mas Deus quer que nós sejamos filhos preparados, aptos. E para estar preparados e aptos, nós precisamos pegar o
o todo da palavra de Deus. E enquanto isso é preciso completar a nossa corrida, fazendo acontecer o propósito de Deus para cada um de nós. E para estar preparado é preciso ouvir Deus. É preciso parar para ouvir a voz do Pai. E aqui tem uma coisa: somente quem é filho tem o privilégio de ouvir a voz do Pai. Nós falamos sobre isso aqui outro dia. O privilégio que nós temos como filhos de ouvir a voz do Pai. E para ouvir a voz, queridos, e para ouvir o que Deus quer nos falar, nos dizer, é preciso silenciar todas as vozes, as externas e principalmente a voz interna. Porque muitas das vezes a gente não quer ouvir o que Deus quer falar, a gente quer ouvir o que a gente quer falar para a gente mesmo. Isso, gente, não é fácil, mas é possível silenciar para ouvir a voz de Deus. Isso é preciso para nós nesse tempo. E eu quero te convidar a abrir mais uma vez sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse 19, 7. Diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Meu Deus. Eu quero dizer para você que o grande encontro, ele chegará. Tudo está já preparado para esse evento acontecer. Na eternidade, tudo já está pronto. As profecias estão se cumprindo, a palavra está se fazendo conhecida e multiplicada cada dia mais com as redes sociais agora. Melhorou. Adiantou a vinda de Jesus, porque está alcançando mais pessoas. Então, as pessoas não vão poder falar que não ouviram e que não sabiam do Jesus, o Salvador. E nós temos que usar mesmo as nossas redes sociais para proclamar essas verdades. Os tempos estão parecendo cada vez mais difíceis. E eu não sei para vocês, mas para mim os dias parecem cada dia mais curtos. Quase que não dá tempo mais de fazer nada, tá? Parece que Deus acelerou o dia para a gente suportar as aflições do tempo. Porque se a gente não tomar conta, gente, e administrar muito bem o nosso dia, a gente não dá conta de fazer as coisas que a gente precisa fazer. E quando você para ver, meu Deus, 24 horas do dia eu não consegui fazer uma leitura de um capítulo da Bíblia. Como assim? 24 horas do meu dia eu não consegui parar para fazer uma oração de 5 minutos. 24 horas do meu dia eu não consegui tirar um tempo no domingo, 1h30 de culto. Eu não consegui tirar 1 hora da minha semana no meu dia, do meu GAV para participar da célula. Os dias estão passando correndo, a gente está se atropelando num monte de coisa que a gente tem para fazer. E se a gente não tomar cuidado, as coisas vão nos atropelar e nós não vamos conseguir fazer o que Deus quer que nós façamos. Esteja atento, esteja preparado, muito cuidado, porque Ele virá. Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 11, diz assim, maravilhoso. Então olhei e eis que vi os céus abertos. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Queridos, Jesus já venceu essa guerra e toda essa maldade por mim e por você. Isso é a esperança que nos faz continuar a viver. Nós sabemos que Jesus já venceu por nós.
que nós temos que fazer então agora? Não desesperar. Porque andamos por fé e não pelo que vemos? Ano da fé na Igreja Batista Vitória, 2 Coríntios capítulo 7. Ando por fé e não pelo que vejo. Jesus já venceu por mim. A vitória já é nossa em nome de Jesus. É começar a declarar durante o dia. Foi por isso que pela manhã nós lemos tantos versículos e declaramos tantas coisas. Porque nós precisamos começar a declarar isso todos os dias, incansavelmente. Porque o mundo quer trazer para nós que nós não somos vencedores, que nós não somos vitoriosos, que nós não somos filhos, que nós não somos amados, que nós não fomos criados por Ele, que não há vida no embrião. Misericórdia! O mundo quer trazer isso para dentro de mim e para dentro de você. E se nós não cuidarmos da nossa mente sã no Senhor, da nossa vida no Senhor, vai entrar dentro de nós, vai permear a nossa casa. E quando nós menos esperarmos, tá, queridos? Isso é muito sério. O engano já estará dentro da nossa casa. E aí, o azeite que precisa estar cheio na lamparina vai estar pouco. Não se perceberá mais os sinais, se tornará tudo normal, está tudo muito certo. E não está tudo normal e tudo certo. Não está. Mas quem vai enxergar isso? Os filhos e amigos de Deus. Aqueles que estão investindo em relacionamento e intimidade com Ele, parando o tempo no dia corrido das 24 horas para ouvir o que Ele tem para falar. Mas nesse tempo tão difícil, o que eu e você como igreja nós precisamos fazer? 2 Timóteo no capítulo 4. Abra aí sua Bíblia, 2 Timóteo no capítulo 4, versículo 1. Diz assim: eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Olha isso. Pregue a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os falsos ensinos. Tu, no entanto, seja equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Meu Deus! Viu algo aqui bem dos dias atuais? Essa igreja era para estar cheia. Nós já tivemos mais de 300 pessoas aqui dentro. Isso não tem muito tempo. Vocês que estão aqui vão lembrar. As pessoas querem ouvir a verdade? Antes da pandemia, nós tínhamos 2 cultos no domingo justamente porque não cabia. Não era para ser opcional. É porque não cabia. Um esfriamento espiritual terrível e tenebroso pairou sobre as pessoas. O online é uma bênção, e você que está nos acompanhando online, continue. O online é uma bênção.
Ele alcança pessoas que realmente não conseguem estar na igreja por dificuldades de saúde, por dificuldades de distância, de deslocamento e tantas outras. Mas o online se tornou uma ferramenta para esses aqui, ó. Reunirão mestres para si mesmo de acordo com suas próprias vontades. Sabe o que acontece no online? Você busca a palavra que você quer ouvir para aquele momento. Você busca as pessoas que falam a palavra do jeitinho que você gosta de ouvir. É ou não é? É uma ferramenta abençoada para compartilhar a palavra de Deus? É. Mas se não souber usá-la, o engano está aí. A palavra é a verdade que liberta. E Jesus nos disse em João 14:6 o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós falamos o nome de Jesus, nós estamos promovendo a libertação através da verdade. Nós precisamos levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Não é falar sobre qualquer coisa, mas é falar sobre a verdade. E verdade é Bíblia, é palavra de Deus. O tempo dos doutores hoje já é possível selecionar o que se quer ouvir, como eu acabei de falar no YouTube. Você vai lá e seleciona uma mensagem daquela que você quer ouvir e quem você quer, ouvir, não mais o que Deus quer falar. Mas aqui no versículo 5, ele nos alerta quanto a: tu, no entanto, seja equilibrado em tudo. Tem uma versão que vai falar: sede sóbrio. E aí, querido, sede sóbrio, seja equilibrado, domínio próprio. Vem de quem? Espírito Santo. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo que habita em mim e em você. Amor, paz, longanimidade, benignidade. E lá no final tem o quê? Domínio próprio. Só se tem domínio próprio com a presença do Espírito Santo. Tá bom? E para a gente finalizar a palavra nessa noite, Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou voltar para trás, a minha alma não tem prazer nele. Você já está preparado para esse grande encontro? Quem está preparado para o grande encontro com Jesus? Te convido a se colocar de pé. Feche seus olhos. O que o Espírito Santo falou com você? Mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá. E não tardará. Você está preparado para o seu encontro com o noivo? Se ele te chamar pelo nome agora, no
no seu piscar de olhos. Como você está? Samanta, eu ouço isso desde quando eu era criança. Que Jesus vai voltar. E Ele está te relembrando mais uma vez hoje. Eu vou voltar para te buscar. Jesus. Oh, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a perseverar, ó Deus, e a permanecer. Senhor, leva-nos agora a nos examinar e ver como estamos no Senhor. Revela-nos, ó Deus, como estamos diante do Senhor. Aonde, Espírito Santo, nós precisamos ainda assim melhorar. Porque o que nós queremos, ó Deus, é estar prontos. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e ache em nós filhos aptos, preparados, adornados, com vestes limpas, com a candeia acesa, com o coração pegando fogo, à sua espera. Ajuda-nos, Senhor. O louvor que nós vamos cantar agora era uma oração justamente sobre isso. E você pode ficar à vontade. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não saia deste lugar sem ser reabastecido com o óleo, para que a sua chama se permaneça bem acesa. Então, se você quiser vir aqui na frente, você pode vir. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, você pode se ajoelhar. Mas é um momento de sinceridade. Você e Deus. Não se preocupe com o que está do seu lado. Não se preocupe com o seu cônjuge. Não se preocupe com ninguém. É individual. Não tem como o outro buscar por você. Não tem como você buscar pelo outro.